Oi, tudo bom? Aqui é o Kay de volta com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre custos de uma reforma, custos de deixar o apartamento perfeito do jeito que você sempre quis. Mais especificamente, eu vou usar como referência o apartamento de um vídeo passado que vocês perguntaram muito quanto ele custou. Então, que nem eu falei no título desse vídeo, sem ficar no depende. Então vamos lá. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E sempre lembrando, é muito importante você deixar um gostei, porque ajuda a esse vídeo ser divulgado para mais pessoas. E que nem eu falei no título desse vídeo, sem ficar no depende, mas algumas coisas realmente dependem. Então eu vou tirar isso daí da frente primeiro. Vamos lá. Eu vou usar o apartamento do vídeo passado. Se você não viu o vídeo, tá aqui na descrição como referência, porque muita gente perguntou quanto custou fazer todo aquele projeto, né, executar todo aquele projeto. Então eu vou dar alguns custos reais de o que foi gasto por ali, mas eu sei que muitos de vocês querem usar esses valores como referência para pensar no apartamento de vocês, numa reforma que talvez vocês estejam planejando fazer no futuro, e daí vai depender realmente para vocês conseguirem fazer essa projeção. Quais são os fatores que fariam variar mais? Um deles seria o tempo. O apartamento que eu vou mostrar ele foi feito no ano passado, 2022, e a gente teve um aumento muito grande de custos depois do começo da pandemia em 2020. Então, entre 2020 e 2022, os preços aumentaram bastante. Ainda estão aumentando, mas não estão mais no mesmo ritmo. Por isso, se você for fazer a sua reforma daqui a algum tempo, é muito possível que os valores que eu vou comentar aqui já não estejam valendo mais. Outra coisa é o lugar. Esse projeto foi feito aqui em São Paulo, então a gente tem um custo de mão de obra que às vezes é mais caro do que em outros lugares e um custo de produtos que é mais particular de São Paulo. De repente, se você morar no sul, muitos dos produtos que a gente usa vêm de depósito ou fábricas que estão no sul e a gente tem que pagar um certo frete até aqui. Então, se você já estiver no sul, às vezes você pode pagar mais barato nesses produtos. Se você estiver em outra região, como por exemplo no Nordeste, talvez esses produtos cheguem para você muito mais caro. Então tem essa variação também. E um terceiro fator que faz variar bastante o preço é o, digamos assim, nível de produto, a faixa de, né, quanto sofisticado você quer que seja o seu apartamento ou não. Então, geralmente apartamentos pequenos não colocam coisas assim tão absurdamente caras. E como é muito pequeno, você tem algumas coisas que você não ganha muita escala. Se você vai pedir para instalar um piso e a metragem é muito pequena, talvez eles cobrem proporcionalmente mais do que eles cobrariam uma área um pouco maior. Né? Esse apartamento que eu vou mostrar para vocês tem 38 metros quadrados. Se você fosse fazer a mesma coisa num de 80, talvez proporcionalmente ficaria até mais barato para você. E num limite maior, se você for para um apartamento de uns 300 metros quadrados, talvez volte a ficar proporcionalmente mais caro, porque naturalmente os apartamentos maiores costumam usar coisas mais sofisticadas, que às vezes precisam de mais cuidado ou mais tempo para instalação, e a mão de obra volta a subir de novo, e às vezes os custos, os ganhos de escala que você teve, você volta a perder, porque você está comprando coisas que exigem um cuidado muito maior e você acaba pagando um preço por isso. Então, levem esses 3 pontos em consideração: o tempo, né, a época que vocês forem fazer, o local do projeto de vocês e o tamanho ou quanto sofisticado vocês querem que o projeto seja, para saber se esse preço vai variar bastante ou não. Certo? Então agora vamos para o apartamento. Eu montei uma tabela aqui, dividindo porcentagens do valor total gasto. Eu não vou dizer os valores exatos gastos pelo cliente, porque eu acho que fica um pouco indelicado com o cliente. Algumas coisas que são valores específicos de produtos que vocês podem pesquisar e achar o valor, daí eu vou falar sem problema nenhum, mas para preservar um pouquinho também para o cliente, eu não vou dar os valores exatos. Mas um apartamento desse de 40 metros quadrados, fazendo tudo que a gente fez, ficou aí mais ou menos na casa dos 200 mil reais. Vou colocar o gráfico aqui para vocês. Então,
A distribuição em porcentagem foi mais ou menos essa. Gastou 36% em marcenaria, 14% em móveis avulsos. Móveis avulsos eu estou contando sofá, cadeiras, mesinha lateral, essas coisas assim. MO é mão de obra, basicamente eletricista, encanador, pedreiro. Daí a marmoraria, que teve um valor um pouco mais relevante nesse apartamento, porque a gente fez essa caixa de São Gabriel na cozinha, então demandou mais mão de obra. Pisos e revestimentos. Aqui a gente usou um piso que foi pago na época R$300 o metro quadrado. É um produto legal, de um tamanho bom, 120 por 120. Que, para vocês verem a questão do tempo, né? A gente já tinha usado esse mesmo produto em um outro projeto, mais ou menos um ano e pouco antes, e o cliente, se não me engano, tinha pago uns R$220 o metro. Então, o preço foi escalando nesses últimos tempos. Eu agora não sei quanto que ele está. Esse projeto foi terminado no final do ano passado, então pode ser que esses R$300 o metro já nem vale mais. 5% em louças e metais, aqui eu estou considerando um vaso sanitário que foi comprado, a cuba, e metais que eu comentei aqui que eles não gastaram aqui porque eles trouxeram de fora, mas seria misturador da cozinha, misturador do banheiro, chuveiro, acessórios tipo papeleira, porta-toalha, coisas assim. Daí materiais de obra, que são materiais básicos, areia, cimento, tijolo, coisas mais genéricas assim, gesso. Esse é outro ponto que, dependendo do apartamento, esse custo por metro quadrado pode aumentar ou diminuir. Eu fiz uma conta aqui, esses 3% equivalem a mais ou menos uns R$180 por metro quadrado, mas depende porque tem tabica, né, o acabamento nas bordas, tem um perímetro aí de tabica e a gente colocou várias sancas, que também tem um custo adicional. Então, quando você tem uma área maior, você tem mais área de gesso liso e, proporcionalmente, a tabica e essas sancas geram um custo menor. Daí o preço do metro quadrado acaba baixando. Então, nesse caso, como é um lugar pequeno, o gesso acabou saindo um pouco mais caro. A minha estimativa aqui foi de R$7.000, mas também eles colocaram no pacote da mão de obra. Não foi esse o valor exato que o cliente gastou, mas é um valor mais ou menos de mercado, teria sido gasto mais ou menos isso. Fechamento de sacada é outro item que muitos de vocês provavelmente pensam em fazer, e daí tem dois custos aí. Tem o valor do fechamento de sacada em si, que aqui a gente tirou vários orçamentos e ficaram entre R$7 e R$10.000. E você tem que colocar uma tela solar, porque vem muito sol, você precisa, né, proteger o ambiente depois, até porque bate muito sol e às vezes fica muito calor, e daí a gente coloca tela solar. A tela solar saiu mais ou menos R$4.500. Então pensa sempre que se você vai fechar o terraço, você vai precisar desse combo, o fechamento, que saiu entre R$7 e R$10.000, e a tela solar, que nesse caso saiu mais ou menos R$4.500. Então já programa que por um terraço, mais ou menos do tamanho desse apartamento, você vai gastar aí em torno de R$15.000. Daí a gente teve 3% de iluminação, que não é um custo alto, porque a gente usou basicamente peças técnicas. Fita de LED, perfil com LED, spots, nada tão decorativo. Se você quiser colocar um pendente mais sofisticado, abajur e coisas assim, facilmente essa porcentagem vai subir. Daí o ar-condicionado, eu também aqui usei um valor de mercado, que não foi o que os clientes gastaram, mas para um apartamento pequeno desse, você vai comprar um aparelho simples, aí não vai ficar muito longe de uns R$2.000 a R$3.000, e você vai pagar talvez mais ou menos uns R$1.000 de mão de obra se for aqui em São Paulo, por ponto. Daí as telas e cortinas, que eu já comentei com vocês, teve uma cortina dentro do quarto e a tela solar, e vidros e espelhos, que eu contei, na verdade, principalmente o box e alguns espelhos que tiveram. Então, também são valores mais ou menos padrão. Nesse caso, um box desse tamanho, com essa porta de abrir que teve aí, foi gasto R$1.000 e pouquinhos. Então, é uma referência para vocês também de quanto se gastaria em um box. Comentários gerais. Aqui, a marcenaria saiu num peso mais relevante, saiu por volta aí de uns R$80.000 em marcenaria, e para um apartamento desse tamanho, foi uma proporção grande, porque teve algumas características particulares que a gente colocou aí que aumentam um pouquinho o custo. Teve bastante coisa ripada, então quando você coloca ripa,
aumenta o custo da mão de obra porque dá mais trabalho do que fazer uma peça chapada. Tem vários itens aí que são ripados e ripados vazados também, então é bem mais trabalhoso para a marcenaria. Outro item também que dificultou, no caso, foi essa passagem meio secreta que a gente fez aí para a visita não passar por dentro do quarto e você conseguir abrir o painel e fechar o quarto para você não ter passagem pelo quarto, visão do quarto, quando a visita for no banheiro. Ele é um puxador, essa daqui especificamente, essa folha, porque como o apartamento tem um banheiro só, às vezes você está com visita e você não quer que as visitas passem e vejam seu quarto ou entrem no seu quarto. A gente fez um jeito de isolar o quarto dentro da suíte. As pessoas vão direto para o banheiro, você mal percebe que o quarto existe. Dá uma olhada só como é que ele fica quando está fechado. Tudo isso precisou de um encaixe bem estudado, que deu mais trabalho para fazer a instalação ali na hora e acaba subindo um pouquinho o custo. Quando você tem essas coisas muito específicas que tem que ser feito ali no local, só para aquela vez, o marceneiro vai gastar mais tempo e por isso ele vai cobrar um pouquinho mais também. Outros itens que eu acho que vale a pena mencionar. Mão de obra, nesse caso, foi gasto... Na verdade, que nem eu falei, não foi exatamente gasto isso, mas teria sido normal gastar aí uns 20 mil reais, que daria perto de 500 reais o metro quadrado. Para um apartamento desse tamanho, eu acho que é bem condizente. Se você tiver um apartamento desse tamanho, é bem possível que você gaste parecido, se você for fazer um volume de obra semelhante. Mas esse é um gasto que ele não é muito linear, assim, se o seu apartamento for de metragens diferentes. Como é um apartamento pequeno, acaba saindo mais caro algumas coisas, que nem eu falei, por não ter um ganho de escala. Então, de repente, se você tivesse um apartamento com o dobro da metragem, e você não gastaria 500 reais por metro quadrado, que sairia 40 mil reais de mão de obra. Talvez você gastaria menos do que isso, digamos 30 e tantos mil reais. Se você tiver um apartamento muito maior, entra naquele caso que às vezes você vai querer produtos mais sofisticados, que exigem mais trabalho, e daí volta a ficar mais caro e você pode até gastar mais do que os 500 reais por metro quadrado. Porque em apartamentos grandes, em obras maiores, você tem uma equipe maior trabalhando, várias vezes compensa você ter um engenheiro full time na obra para administrar essa equipe. São mais itens, às vezes você tem iluminação embutida no teto, com um ar-condicionado especial, um ar-condicionado central, com piso aquecido no chão, várias coisas que vão aumentando a complexidade da obra e que pode aumentar a complexidade do trabalho da mão de obra também. Então, é uma curva que faz um certo U, assim, né? Às vezes o pequeno sai proporcionalmente um pouquinho mais caro, aumenta um pouquinho de metragem, sai um pouquinho mais barato proporcionalmente, e quando você vai para uma coisa mais luxuosa, mais alto padrão, altíssimo padrão, daí volta a ficar mais caro de novo. Ok? Eu acho que eram esses os valores que eu queria passar para vocês, mais ou menos. Eu acho que ajuda para quem estiver aí do outro lado pensando em coisas específicas, saber quanto que saiu o fechamento de terraço, quanto que saiu a tela solar, box, metro quadrado do gesso, metro quadrado do piso, metro quadrado da mão de obra. Que mais? O resto vai variar dependendo do que vocês escolherem, mas se vocês mantiverem para um apartamento mais ou menos desse tamanho, uma proporção que nem esse gráfico de pizza aqui, eu acredito que vai ficar um resultado final semelhante assim. Se vocês colocarem os gastos, provavelmente o gasto maior vai ser em marcenaria, depois em móveis avulsos, mão de obra, marmoraria, pisos e revestimentos e louças e metais, e depois vocês vão ter uma série de itens menorzinhos que vão somar esse bolo todo de 100%. Então, várias vezes, algumas coisas que são difíceis de calcular. Quanto que eu vou gastar em material de obra? Olhando esse gráfico aqui, você pode estimar que mais ou menos 5% é um valor justo para você deixar reservado. Quanto que eu vou gastar em, digamos, iluminação? Até uns 5% também estaria mais ou menos dentro do esperado se você não for usar muitas peças decorativas. Então, espero que esse gráfico ajude você a projetar os gastos que você teria se você for reformar o seu apartamento. E que outros gastos você pode ter? Você vai ter o gasto de administração de obra, que muitas pessoas cobram aí no mercado entre 10% a 15% dos gastos totais. Então, de tudo que for gasto nessa pizza, vão
te cobrar 10 a 15% para administrar essa obra. E tem o valor do projeto, que é o valor que eu cobro por idealizar toda essa parte, que eu não vou abrir aqui no vídeo, mas se você quiser tem o link aqui na descrição dos nossos contatos. Se você quiser fazer um projeto com a gente, eu vou ficar muito feliz. Espero que esses valores e essa noção de proporções tenha te ajudado a, ou por curiosidade, saber quanto custa um apartamento que nem o do vídeo, ou para te ajudar a estimar quanto você vai gastar no seu apartamento, ok? Hoje eu vou ficando por aqui. Se você não tiver inscrito, lembre de se inscrever aqui no canal, deixar um gostei, que ajuda muito. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer saber mais sobre custos e valores e tal, comenta aqui embaixo para eu saber, que é super importante para mim, certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Abraços!